Olá para você que entrou nesse vídeo, e é o seguinte, já aviso que esse vídeo deve estar com uma longa duração, porque eu quero abordar uma grande quantidade de argumentos que buscam concluir de uma maneira até que simples que a Igreja Católica é verdadeira. Nada do que eu vou falar é uma prova cabal, e é bom que não seja, né? Pois eu explico por quê. Mas você vai ver que tudo isso que eu vou falar, apesar de não ser provas cabais, elas apontam, é um grande vetor assim que apontam para a Igreja Católica como a única e verdadeira nesse mundo, né? Então vamos lá. Como que eu quero fazer isso? Para eu poder concluir isso, eu preciso traçar uma linha. Esse vídeo é para desde o ateu até o protestante, até o muçulmano, enfim, qualquer um. E para o ateu e para o relativista, como que eu vou chegar nesse ponto? Primeiro eu vou passar pela verdade, a questão da verdade. Porque a discussão da verdade, ela é uma discussão filosófica. Depois eu vou para as provas da existência de Deus, usando São Tomás de Aquino, tentar mostrar que Cristo é Deus e que a igreja é a única e verdadeira. De forma muito simples. Então vamos logo para o primeiro problema, né? Que é o problema da verdade. A verdade, ela vem em três questões. Se ela existe, essa é a primeira pergunta. Se ela é única e se o homem é capaz de atingi-la. Primeiro, vamos eliminar a primeira pergunta de forma muito simples. É até meio absurdo questionar se a verdade existe. Porque mesmo os céticos que questionam a capacidade da gente não conhecer a verdade não negam a existência. Eles apenas colocam em dúvida se podemos acessar ela com certeza. Né? Assim, de maneira geral, o consenso filosófico é que a verdade de algum modo existe. Mas o seu status ontológico, ou seja, o que ela é, e epistemológico, ou seja, como a gente conhece ela, são questões abertas ao debate, né? A verdade existe, isso é um ponto que todos eles vão concluir. Você pode ver aqui a seguir, eu coloquei alguns pensadores de várias áreas da filosofia que abordam a verdade de formas diferentes, relativa, cética, a verdade como construção social. Todos eles têm conceitos bem alternativos de verdade, mas todos eles afirmam que a verdade existe. Né? A questão é se ela é única, se podemos alcançar ou não. Então essa questão é consenso geral, a verdade existe. E esses argumentos, aí se você quiser, você pode pausar o vídeo e lê-los. Não vou me aprofundar neles agora. Tá, beleza. Só para encerrar esse ponto, né? O filósofo britânico Roger Scruton, ele diz o seguinte, né? Quando se pergunta a verdade existe, quem faz a pergunta admite a possibilidade de uma resposta, porque caso contrário a pergunta seria absurda e, portanto, já pressente ou sabe intuitivamente que a verdade existe. A verdade existir é independente do critério racional seguro que a distinga de quem pergunta. Sabe que a verdade existe, o que não tem certeza é se aquilo que diz ou que pensa ser a verdade é a verdade. Então, se alguém afirma categoricamente que não existe qualquer verdade, pretende afirmar uma verdade, acabando por isso por se contradizer. Porque se alguém afirma algo, está convencido que a sua afirmação está correta e que todas devem corroborar essa sua opinião. Enfim, né? É só um posicionamento de um filósofo mais atual falando desse ponto, né? Inclusive tem essa palestra que está no YouTube, A Verdade, o Bem e a Beleza, é só você pesquisar, que é bem interessante, que ele fala um pouco sobre esse assunto. Agora vamos tratar da questão que eu acho que é mais importante. Se a verdade ela é absoluta ou se ela é relativa. Então vamos primeiro ver como os defensores da verdade relativa defendem a ideia.
Eu peguei 2 exemplos aqui, Protágoras e Nietzsche, que um é um filósofo de antes de Cristo e o outro é extremamente moderno. Protágoras dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas. Essa frase aí, todo mundo já ouviu na aula de filosofia, né? E cada indivíduo percebe o mundo de maneira única e as percepções são igualmente válidas. A verdade é relativa à experiência e opinião pessoal. Portanto, por exemplo, algo pode ser quente para uma pessoa e frio para outra. Ambas as percepções são verdadeiras para quem as experimenta. E o Nietzsche rejeita a noção de uma verdade objetiva e argumenta que a verdade é sempre interpretada a partir de uma perspectiva. Toda verdade é uma interpretação, não há fatos puros, apenas interpretações moldadas pela perspectiva de quem as observa. As ideias de verdade absoluta são de construção humana, criadas por conveniência ou por vontade de poder. A moralidade varia entre culturas e épocas porque é uma criação humana, não uma verdade universal. É interessante que a maior parte dos filósofos relativistas e modernos, eles concordam com Nietzsche nessa questão da moralidade. Existe uma crença na descrença da moralidade, né? Se é que me entende. Eu acho que você já se deparou com essa imagem em algum momento da tua vida, né? A verdade é relativa, depende do ponto de vista, né? Ah, é um 6 ou é um 9? Então, a questão é o seguinte: por que eu defendo a verdade absoluta e eu acho um absurdo defender que a verdade é relativa? Primeiro, vamos levar em conta que é tentador demais levar para sua vida que a verdade é relativa. Porque se você leva para sua vida que a verdade é relativa, naturalmente a moralidade e as coisas ficam relativas e não tem certo e errado. O certo não é certo absolutamente certo, nem o errado é errado absolutamente errado. Não existe esse negócio de certo e errado. Então, naturalmente, você vai querer isso se você tem uma mente mais relaxa, como eu já tive muito. Bem, nesse próprio exemplo, ele vem com essa legenda aqui, né? Um dos dois está errado, pintaram um 6 ou um 9. Eles devem analisar e se orientar vendo se há outros números por perto para conciliar, talvez estejam lidando com vagas de garagem ou marcações de edifício ou devem perguntar para alguém que realmente sabe. Pessoas tendo opiniões desinformadas sobre algo que não entendem e proclamando as mesmas como sendo igualmente válidas aos fatos é nocivo ao mundo. Tá, beleza. O interessante que desse contra-argumento da verdade relativa é o seguinte: reparou como ele usou da realidade para argumentar? Pintar um 6 ou um 9, né? Vaga de estacionamento, marcação de edifício. Ou seja, o que ele está implicando aqui é que a verdade está além da percepção desses dois. Ela existe e não está ligada à percepção, o que vai totalmente contrário à afirmação lá do Protágoras, né? E então, beleza. Vamos lá. Tomás de Aquino, que é um dos maiores defensores da verdade absoluta, né? Define a verdade como adequatio rei et intellectus, ou seja, a adequação entre a realidade, a coisa em si, e o intelecto, a mente que a compreende. Para ele, a verdade existe quando o intelecto percebe e julga a realidade de forma correta. Em suas palavras, a verdade é definida pelo acordo entre o intelecto e a realidade. Veja bem a questão da realidade aparecendo aí. A razão é uma capacidade humana que nos permite acessar a verdade por meio da observação do mundo. Observação do mundo nada mais é do que observar a realidade e do raciocínio lógico. As ciências naturais, como a física e a biologia, nos ajudam a entender as verdades do mundo criado. Para Tomás, existem dois caminhos de conhecimento da verdade, né? A razão natural, que é essa que a gente tem comentado, e a revelação divina, que a gente não vai comentar agora. Eu só queria fazer um adendo a essa questão, que é o seguinte. Só voltar um pouco aqui. Eu acho que não só a existência da verdade é uma coisa intuitiva, mas como a verdade absoluta também é intuitiva. Você pensa, como que as coisas não são absolutas? Como que uma coisa é e não é ao mesmo tempo? Isso se contradiz, sabe? É a questão do ovo, por exemplo.
tem um falso argumento dizendo que o ovo, antigamente as pessoas falavam que o ovo fazia mal. E aí hoje em dia diz que o ovo faz bem. Não, a realidade é que o ovo sempre foi o ovo, né? O fato de a gente saber que hoje ele faz bem e antes fazia mal, ou vice-versa, é porque nós ampliamos a nossa capacidade de encontrar essa verdade através do equipamento científico. Mas a verdade não muda. O ovo sempre foi ovo e sempre foi daquele jeito. Claro, o ovo ele foi mudando com o desenvolvimento das galinhas e tal, mas o ponto é, essencialmente é a mesma coisa. Essencialmente é formado pelos mesmos macronutrientes, micronutrientes. O nosso conhecimento sobre ele é limitado, porque nós temos um conhecimento limitado sobre muita coisa. É muito possível que no futuro os cientistas descubram alguma coisa a mais do ovo que a gente pense que ele faz muito mal. Só que a gente não sabia até determinado momento. Mas enfim, vamos continuar agora com a teoria do Aristóteles. E a propósito, essa teoria ela está no livro Metafísica, livro 4, você acha em qualquer PDF aí na internet, é bem fácil. Para que uma proposição seja verdadeira, ela deve expressar uma relação entre dois elementos, o sujeito, a coisa, ou o conceito que está sendo afirmado, e o predicado, a qualidade, a característica atribuída ao sujeito. A proposição é verdadeira quando o predicado corresponde ao sujeito na realidade. Por exemplo, o céu é azul. O predicado azul corresponde à qualidade observada no céu, tornando a proposição verdadeira. Aristóteles também explora a ideia de que a verdade está ligada à distinção entre ser e não ser. O que é verdadeiro é aquilo que existe, ou o que é, enquanto aquilo que é falso é aquilo que não é, ou é um erro de representação. É igual eu comentei a questão do ovo, né? A verdade, portanto, é uma representação fiel do que é, enquanto a falsidade ocorre quando a proposição não corresponde à realidade. E o mais importante, eu acho que esse último parágrafo aqui, a verdade é objetiva porque ela não depende das crenças ou percepções individuais. É o caso do ovo de novo. Mas sim da realidade externa. A palavra realidade aí de novo. A proposição, a Terra é redonda, será verdadeira independente de alguém acreditar nisso ou não. O fato da Terra ser redonda é uma realidade objetiva e a proposição corresponde a essa realidade. É simples assim. E então, eu achei esse texto aqui na internet, eu já nem lembro onde que eu achei, mas ele é bem interessante porque ele é só uma constatação lógica dessa que eu falei que intuitivamente a gente sabe. Imagina o caos que seria se não houvesse verdades absolutas, se não houvesse uma realidade objetiva. Por exemplo, se a lei da gravidade não fosse uma constante, em um momento você poderia cair de forma aleatória e no outro não conseguir se mover. Se não houvesse verdades absolutas, 2 mais 2 não seria igual a 4, o mundo seria um caos, sem leis, padrões ou um senso claro de certo e errado. Felizmente, as verdades absolutas existem e podem ser compreendidas. Afirmações como não existe verdade absoluta são ilógicas, pois por si mesmas absolutas. Como você pode ver, é uma autorrefutação essa frase. Quem diz isso está declarando uma verdade absoluta, o que se contradiz. Além disso, negar a verdade absoluta ignora as evidências da nossa consciência, que nos mostra claramente o que é errado, certo e errado. Se tudo fosse relativo, os conceitos de certo e errado seriam subjetivos, o que levaria a conflito. Por exemplo, se alguém decidisse ignorar semáforos, colocaria a vida de outros em risco, ou se alguém achasse que roubar ou matar fosse certo, estaria destruindo a ordem social. A consciência humana nos orienta em relação ao que é moralmente certo e errado. A verdade absoluta também é visível na ciência, que depende da crença em realidades objetivas para fazer descobertas. Sem uma verdade absoluta, não haveria base para a validação científica ou entendimento do mundo. Veja bem que a palavra realidade aparece de novo, e uma coisa interessante é que eu coloquei ali em azul, alguém achasse que roubar ou matar fosse certo. Isso é uma coisa que está implantada na gente, na consciência. Né? O São Tomás ele vai falar depois, né? Isso não é relevante agora para a questão da verdade, mas é interessante saber que ele diz que a gente é regido pela lei natural e que naturalmente temos todo ser humano
cuja capacidade mental esteja boa, né, esteja funcional, olha para essa lei natural e se baseia nela, que são, de forma muito resumida, os 10 mandamentos da igreja. Né, os 10 mandamentos lá de Moisés, da placa. E roubar e matar são um dos mandamentos, né? Não roubar e não matar. Não, e a pessoa que acha isso certo tá com algum problema de consciência. Todo mundo consegue concluir isso de forma intuitiva. Porque as pessoas que fazem esse tipo de coisa fazem sabendo que é errada. Ou porque tem algum problema na mente. Não consegue atingir a consciência de forma verdade, igual os psicopatas que matam e acham que não tem nada de errado. E de forma semelhante ao mostrado ali atrás, da frase do Roger Scruton, que ele diz: não existe qualquer verdade, ela se autocontraduz. Assim como essa se contradiz, afirmar que a verdade é relativa também é uma contradição, porque você está implicitamente dizendo que toda a verdade é relativa, ou seja, afirmando uma verdade absoluta sobre a relatividade da verdade, que é um absurdo. Enfim, prosseguimos. O homem é capaz de atingir a verdade? Essa é uma questão aqui, que para mim também, e também acredito que para a maioria das pessoas de forma intuitiva, a resposta é sim, com um certo parênteses aí, né? Sim, se a gente tiver os objetos que nos permitem enxergar a verdade. Tudo depende da questão, né? Da situação. Mas de modo geral, sim. Mas vamos ver os argumentos. Que a argumentação de São Tomás é: o homem é capaz de atingir a verdade absoluta se ela for apresentada a ele. A noção que temos dos pássaros só existe pois vemos os pássaros no céu, nas árvores, etc. O homem também é capaz de atingir a verdade de coisas que ele não viu, porém tem intelecto elevado o suficiente para entender que através das leis da natureza, física, química, biologia, existem tais coisas. Por exemplo, os átomos. Ninguém viu um átomo de fato. Temos conhecimento da existência dessa partícula, pois se é provado através de inúmeros experimentos à base científica. Certo? E agora acho que é o ponto mais importante. A verdade não está nos objetos, e sim no intelecto. Cabe ao intelecto criar os juízos a respeito dos objetos. Entenda. A verdade depende do intelecto, do sujeito pensante, do objeto de conhecimento e do juízo formado pelo intelecto. A questão do louco, que eu tinha falado antes, do psicopata, tá aí. Por isso que ele não enxerga as coisas de forma correta. Por exemplo, um drogado. Tomou uma droga, ele tá andando na rua e tá vendo um gnomo andando pela rua. Mas na verdade é um cachorro, ou não é nada. Se todas as verdades são verdadeiras, né? A verdade é relativa, todo mundo tá certo, então tem um gnomo ali. Né? Mas a gente sabe, constatando na realidade, que não tem gnomo nenhum, né? Não é nada, ou é só um cachorro. Então, se a verdade é uma identificação daquilo que acontece na mente do sujeito em relação à realidade, portanto, a verdade só pode ser objetiva. Nunca que a verdade pode ser subjetiva, não depende do juízo particular, mas sim do juízo correto, que depende da realidade. Dizer algo que não está em conformação com a realidade quer dizer que não pode ser verdade. Exato, a verdade e a realidade estão, assim, intimamente ligadas. Não é porque pensamos de modo verdadeiro que tu és branco, mas é porque és branco que ao dizer que és, não, nós dizemos a verdade, né? Frase de Aristóteles. Em conclusão, a verdade não é um objeto, mas uma propriedade do juízo do sujeito. Então, contanto que o sujeito tenha intelecto suficiente para alcançar, a verdade é alcançável ao homem. Bem, tem esse textinho aqui de São Tomás que basicamente só conta de forma resumida o que eu falei da questão do ovo, né? Tudo depende do conhecimento que a gente tem sobre a verdade, né? E não por isso que a gente julga isso de forma errada, quando a gente não tem esse conhecimento, né? É isso que eu quis dizer. Então, só para concluir, quais são as disposições para conhecer a verdade?
São Tomás, ele coloca algumas aqui, né? Mas de modo resumido, você pode pausar e ler aí. Uma sinceridade, né? Até porque as pessoas, elas mentem, né? Ao encontrar alguma coisa. Não deixar as nossas emoções julgar os resultados que a gente encontrou de um experimento, por exemplo. E a nossa inteligência, né? Nosso intelecto. Né? Porque, para pensar, o próprio analfabetismo funcional é um grande impedimento para conhecimento da verdade, pois o analfabeto não compreende os termos mais simples para se fazer um juízo para conceber uma proposição verdadeira. Bem, dito isso, vamos então agora para as provas da existência de Deus. Então vamos para a primeira prova, que é a prova do movimento. Na metafísica, o movimento acontece quando algo sai da potência de x para o ato de x. Algo que está em ato tem potência de mudar para algo. Então, esse algo que está em ato tem potência de x. E a mudança, o movimento, no caso, ocorre quando ocorre esta mudança. Quando ele passa de potência para ato. Potência de x para ato de x. Então, agora preste muita atenção nessa frase. Na natureza, as coisas mudam. Isso é evidente, certo? Mas nada muda sozinho. Veja bem. Tudo precisa de algo. A planta, para mudar o broto, a semente para virar broto, precisa da umidade, do sol, enfim. A planta para desenvolver e tal. Sempre precisa de algo a mais. Nada muda sozinho. Nada se transforma sozinho. Sempre tem algum agente externo que causou essa mudança. Enfim. Porque se o ser mudasse sozinho, ele teria que ter aquela qualidade que ele ia receber nele mesmo. Veja bem, isso está implicando que a potência vem de fora. Mas é óbvio, a mudança vem de fora. Não tem como eu ter em mim mesmo uma potência que vem de mim, naturalmente. Se as minhas mudanças aparentemente parece que não veio de mim, aliás, que aparentemente parece que veio de mim, na verdade não veio. É só uma questão de observação. Observar mais a fundo. Quando a gente acha que a gente engorda porque a gente comeu mais. Né? Ou porque às vezes a gente comeu o mesmo tanto, só que o metabolismo desacelerou. Por que o metabolismo desacelerou? A gente começa a investigar e ver que tem um motivo que está além, sempre. Nunca é por si só. Enfim. Então vamos lá. Na natureza as coisas mudam, mas nada muda sozinho. Porque se o ser mudasse sozinho, ele teria que ter aquela qualidade que ele ia receber nele mesmo. Portanto, ele não iria receber, porque ele já tem, né? Ele já tinha. Se ele tem potência de receber aquela qualidade, então ele não a possui. Essa frase, ela me pegou muito e ela conclui o seguinte: nada muda sozinho e na mudança o ato tem que existir antes da potência. E só para deixar claro, essa frase e essa primeira prova eu estou me baseando na argumentação do professor Orlando Fedeli, que eu também vou deixar o link aí na descrição, da Montfort. Ele faz uma defesa das 5 vias muito boa. A primeira prova em especial, eu acho que a explicação dele é excelente aí. Recomendo que assistam a explicação dele, que é 1000 vezes melhor do que a minha. Mas entenderam? A potência é algo que vai ser. O ato é algo que é. Não tem como algo que pode ser vir antes do algo que é. Primeiro tem que ser alguma coisa para poder ser, para depois ser algo. Não pode ser antes de, entendeu? O ser, ele tá associado a um negócio antes, que é o ato. Não tem como poder ser antes de ser. Tem que ser primeiro, para depois poder ser. Vamos lá. A mudança só ocorre pois algo que tem potência passou para ato, mas não fez essa mudança sozinho. Ela mudou pois recebeu de um terceiro elemento, em ato,
que antes estava em potência, que recebeu de um outro ser em ato, que antes estava em potência. Para entender essa série e ir para a questão se essa série é infinita ou finita, a gente tem que entender o seguinte. Quando vemos a cadeia de causas, onde uma coisa em ato provoca uma mudança em algo em potência, Tomás de Aquino afirma que essa cadeia de causas não pode ser infinita. Isso porque se houvesse uma cadeia infinita de causas, não haveria um primeiro ser que o iniciasse, o movimento. O que teria ocorrido seria uma regressão infinita onde nada teria realmente começado a mudar e, portanto, nada existiria. Um exemplo de regresso infinito, imagina uma linha de empurrões. Se uma pessoa empurra a outra, essa pessoa empurra a próxima. E por aí vai. E continua sem fim. Mas se ninguém tivesse empurrado no começo, ninguém teria sido empurrado. É como um jogo de dominó. Uma peça caindo atrás da outra. Tem que ter a primeira, senão como é que a segunda vai cair? E a terceira? E as outras? Vejamos bem, examinando as duas possibilidades aqui. Se a série fosse infinita, não teria princípio, não haveria primeira mudança, nem segunda, nem terceira, portanto não haveria mudança nenhuma. Logo, a série tem que ser finita, necessariamente. Essa sequência de movimento não pode ser infinita, porque ela é composta de pequenos movimentos separados. E o infinito não é divisível em fases ou momentos. E essa sequência de movimentos está dividida, logo essa série de movimentos tem que ser finita. Se a série de movimentos é finita, então existe um primeiro ser que realizou os outros movimentos. Vamos lá. Este primeiro ser, necessariamente, tem que ter todas as qualidades em ato. Pois se tivesse essas qualidades em potência, mudaria. Tudo que tem potência muda. Mas precisaria de outro ser anterior. Naturalmente, tudo que tem potência muda, mas só muda se tivesse outro ser antes. E para ter primeiro, não pode ter antes do primeiro. Então, necessariamente, esse ser não tem potência. Mas o primeiro não tem anterior. Logo, esse primeiro ser deve ter todas as qualidades em ato. Em outras palavras, para que a cadeia de causação tenha um começo, é necessário que haja algo que não dependa de outra coisa para sua existência. Esse primeiro ser deve ser em ato completo. Caso contrário, ele dependeria de algo que o atualizasse, mas isso nos levaria a uma cadeia infinita de potências sem fim. Este ser deve ser necessariamente em ato, ou seja, não pode ter potência, porque se tivesse potência, ele dependeria de algo mais para se atualizar, o que entraria em contradição com a ideia de ser o primeiro do movimento, como eu acabei de explicar. Esse ser em ato, que não possui potência, mas é puro ato, é o que Tomás de Aquino chama de Deus. Deus é o primeiro motor imóvel, o ser necessário, que não depende de nada para existir. Ele é a causa primeira de todo movimento e mudança, né? Mas ele mesmo não muda, porque é perfeito e não necessita de mais nada para realizar. Chama de motor imóvel por conta disso, porque não tem mudança, né? E como na metafísica é característico como movimento, né? A mudança é movimento, são sinônimos, né? E é interessante que na Bíblia Deus, né, no caso Jesus, que é Deus, diz o seguinte: antes que Abraão fosse, eu sou. Ele usa o verbo no presente. Isso está nas traduções originais, inclusive, nas escrituras originais. O verbo no presente como se estivesse fora do tempo, né? E é exatamente isso. Deus está fora do tempo. Já vamos chegar lá. Deus existe no tempo? Essa é uma pergunta. O que é o tempo? Tempo é a duração da mudança. Tempo, portanto, exige potência. Deus não tem potência, logo Deus não está no tempo. Deus é eterno. O que é o eterno é o agora fixado. E também o tempo ele pode ser chamado de um agora que se desloca. E Deus, portanto, ele é infinito. Porque ele não tem começo nem fim. Por ser o ato puro, né? De ter todas as coisas. Então, como que a gente enxerga isso? Todas as coisas que têm limite têm potência de aumentar ou diminuir.
Deus não tem potência, logo Deus não tem limite, ou seja, infinito. Inclusive, a própria numeração não é infinita, né? A gente acha que os números vão até o infinito, mas não. É um problema filosófico esse, na verdade. Porque maior que o número que você pensa, ele pode ser adicionado mais um, né? Ele tem potência para chegar a infinito, mas ele nunca chega a infinito em ato. A numeração, né? Agora, as próximas vias de Tomás de Aquino seria um pouco mais breve, porque a primeira, ela já é uma coisa, ela já é o suficiente. E também para o vídeo não ficar gigantesco. Bem, a segunda prova fala da causalidade eficiente. Para todo efeito existe uma causa. Toda existência é uma série de causas e efeitos. O efeito nunca é maior que a causa. Se você reparar, o efeito nunca é maior que a causa de alguma coisa. E o que vai contra o darwinismo, né? Mas isso aí eu não vou entrar nesse vídeo. Tem gente mais qualificada para falar disso que eu. Essa série de causas e efeitos não pode ser infinita. Se fosse infinita, não haveria primeira causa nem segunda, e chega na mesma questão da primeira via. Houve então a causa que deu efeito a todas as outras causas, a causa não causável. Deus é essa causa não causável. Engraçado que tem essa frase que é atribuída a Sócrates, que a causa da minha vida cuide de mim, que está na obra Fédon do Platão, que faz essa reflexão sobre o papel da divindade ou de um princípio superior na vida, referindo a causas primeiras, que não depende de outra causa, né? O livro não é necessariamente sobre isso, mas comenta sobre isso em algumas partes. Aí na terceira prova ele comenta sobre o ser contingente e o ser necessário, os conceitos necessários de ser contingente e necessário, né? Contingente é tudo aquilo que existe, mas poderia não existir. Se existe, então em algum momento começou a existir e pode deixar de existir, né? Assim como a gente. Praticamente todas as coisas são contingentes, porque não existiram e começaram a existir. Então, como essas coisas existem? Elas passaram a existir, pois receberam a existência de um ser que é a existência. Ele é a existência. E que dá a existência que ele é para outros existirem. Seres contingentes não incluem existência na sua essência. Seres necessários incluem a existência na sua essência. Deus é um ser necessário. Nada existe se não houver um necessário mantendo a existência de um ser contingente. Essa prova ainda mostra como que a existência ela só depende de Deus. Assim. Deus mantém ativamente a existência a todo segundo. Bem, a quarta prova é conhecida como grau de perfeição dos entes, né? A quarta via, aliás, que ela argumenta o seguinte, que percebemos diferentes graus de perfeição. Bondade, verdade, beleza, etc. nas coisas. Para comparar algo como mais ou menos perfeito, deve haver um padrão absoluto de perfeição. Esse padrão absoluto é a causa de todas as perfeições nos seres e é identificado como Deus, o ser máximo e perfeito, que é a fonte de todas as qualidades perfeitas. Aí aqui eu dou alguns exemplos. Beleza, se afirmamos que uma pintura é mais bela do que a outra, estamos comparando ambas com um padrão ideal de beleza. Esse padrão absoluto de beleza deve existir, e Tomás o identifica como Deus, que é a fonte da beleza perfeita. E aí, basicamente, a mesma coisa para a bondade, verdade e a existência. A existência é mais interessante aí. Se você tiver interesse, pausa e leia. Bem, na quinta prova, ou via, eu vou usar da mesma argumentação do professor Orlando, que ele fala da mesa de sinuca, né? E quando você vê uma tacada impressionante que o cara acerta e derruba todas as bolas nas caçapas, você automaticamente intui que isso foi causado por uma inteligência. É uma prova muito intuitiva. Né? Se você vê uma fileira de dominós alinhados, você não vai achar que uma pessoa pegou uma caixa de dominó, jogou para cima e caiu daquele jeito. Você vai achar que alguém foi lá e automaticamente colocou um atrás do outro, bonitinho. Ou seja, ele ordenou, uma inteligência ordenou. O caos não gera ordem. Isso vai contra a segunda prova da causalidade eficiente, né? O efeito não pode ser maior do que a causa. Mas, em outras palavras, a quinta via de Tomás de Aquino argumenta que a ordem e o propósito presente na natureza, mesmo em seres sem inteligência, indicam a causa inteligente que os guia.
Assim como uma flecha precisa de um arqueiro para atingir o alvo, a organização e a finalidade no universo apontam para a existência de Deus, a inteligência suprema que dirige tudo. É basicamente isso. Essa é a argumentação. É bem simples essa via. Bem, agora chegamos aqui num ponto que é muito tocante à minha personalidade, que acho que eventualmente eu farei outro vídeo contando da minha conversão, mas eu era um ateu que usava muito esse argumento aqui, né, do paradoxo de Epicuro. O que esse paradoxo ele tenta concluir? O que você consegue concluir desse paradoxo, assumindo todas as premissas, é que se Deus existe, ele é mau. Essa é a conclusão. Ou ele não existe, ou ele existe e é mau. Porque ele permite o mal. Entende? Mas essa não é a questão. Agostinho, ele refuta esse argumento de forma muito simples. Refutando logo na primeira pergunta, né? O mal existe? Não. Como assim? O mal como a ausência do bem. Essa é a lógica do argumento dele. O mal não é uma criação de Deus, mas a privação do bem. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a falta da conformidade com a bondade divina. Veja bem. Só existe cegueira porque existe visão, não é verdade? Então dá pra dizer que cegueira é a ausência da visão. Não é como a visão não existe por conta da cegueira. Ah, não, visão é presença, é falta de cegueira. Não. É justamente o contrário. Questão do livre-arbítrio. Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O mal surge do abuso dessa liberdade. Ah, mas você está falando que o mal não existe, agora falando que o mal existe? Não. É que o que Agostinho quer dizer com o mal surge do abuso dessa liberdade é que a gente corrompe e essa ausência ocorre. É como o buraco. O buraco não existe, na verdade. Mas ele tá lá. A gente consegue reconhecer que tem um buraco ali, entendeu? Então é assim, a gente reconhece que tem um mal. Porque o buraco, na verdade, ele é a ausência de algo ali, entendeu? Para preencher esse buraco. E aí ele entra numa questão que o mal do plano de Deus, que Deus permite o mal porque ele pode tirar um bem maior, né? Isso é uma questão mais para frente, não vou comentar nisso agora. Mas veja bem, a onipotência de Deus não significa contradizer a lógica intrínseca das coisas que ele mesmo criou. Assim como você não é livre para pular do prédio e viver. Por que eu tô falando isso? Porque muitos dos ateus dizem, ele poderia criar, assim como está escrito no Paradoxo de Epicuro, né? Que vamos voltar uma para enxergar. Ele poderia criar, onde é que está isso aqui? Logo aqui embaixo, no quadradinho azul. Deus poderia ter criado o universo com livre-arbítrio e sem o mal? É uma questão de lógica, né? De lógica intrínseca das coisas, né? A questão da pedra. Ele pode fazer uma pedra que nem ele consegue levantar? Deus não fere a lógica das coisas. E a gente, naturalmente, também não. O universo só existe por conta dessa lógica. Então, naturalmente, o livre-arbítrio vai seguir essa lógica. É a mesma coisa que você querer fazer um copo cheio e vazio ao mesmo tempo. Não, ou ele tá cheio ou ele tá vazio. Ou ele tá mais ou menos. Mas não tem como você ter os dois a mesma coisa, porque fere a lógica da criação. E só um comentário. Tem esse TikTok aí que tá num Reddit ateu. E assim, um ateu provavelmente postou esse TikTok nesse Reddit pra, né, tirar sarro, fazer gozação com a cara desse rapaz. Mas eu vi o TikTok e ninguém refutou esse cara. Então tá aí o link, assista lá a refutação dele do Paradoxo de Epicuro, que tá até mais bem explicado do que eu coloquei aqui. Bem, então agora a gente avança para essa questão. Uma vez que você vem concordando comigo, que concordou que Deus existe, a gente vem a pergunta, tá, beleza, a verdade existe, ela é única, absoluta, a gente consegue atingir ela, e Deus existe. Existe uma religião correta? Deus liga pro ser humano? Como é que é? Essas questões aparecem. Então, assim, a gente vai aprofundar um pouco para saber se existe uma religião correta, né?
E eu quero aqui mostrar para você que é a Igreja Católica. Bem, eu vou usar aqui um argumento do Venerável Fulton Sheen, né? Venerável esse título porque ele viveu as virtudes cristãs em grau heróico. Não chegou a ser santo, né? Tem um grau, 1 ou 2 graus a mais. E do que se trata essa argumentação dele? É uma pena que essa argumentação tinha no YouTube, só que o vídeo foi excluído. Por algum motivo excluíram esse vídeo, que era muito bom, ele explicava de forma muito, muito precisa. Então, infelizmente, não consigo colocar aqui para vocês a argumentação dele na íntegra, mas eu, felizmente, fiz essa apresentação há muito tempo atrás, que eu também vou contar no meu vídeo que eu fizer sobre a história da minha conversão, que não será isso. Então, eu fiz a apresentação aqui há muito tempo atrás, e nela eu já tinha assistido esse vídeo algumas vezes, já tinha absorvido toda a argumentação. Do que se trata a argumentação dele, então? Vamos lá. Ele quer diferenciar o cristianismo das outras religiões do mundo, né? Para mostrar que ela é a única verdadeira de forma muito simples. O que ele diz? Todas as religiões humanas operam da seguinte maneira: o homem vai para Deus. Homem a Deus. Como ele faz isso? Através da contemplação, abnegação, mortificação, conectando com o universo, aceitação da vontade de Deus. Essas são características do budismo, confucionismo, filosofia de Lao Tse, hinduísmo e outras, né? Mas cada uma delas, até mesmo nas religiões psicológicas dos Estados Unidos, que, se você não conhece, são religiões que misturam um sincretismo, umas questões de psicologia. O homem que se livra sozinho da luta, né? Ele que bota, como diz o venerável Fulton Sheen, se livra das correias de suas botas e coloca acima de suas orelhas, né? E como que é o cristianismo? O cristianismo, ele é o contrário. É Deus que desce ao homem. Por quê? Porque o homem é fraco e precisa de um presente. Como algo pode subir se não levantado por alguém que esteja na posição mais alta do que ele? Isso vai de novo lá na segunda prova lá da causa e efeito. O efeito marca a causa, não pode ser. Então, naturalmente, a gente não vai conseguir subir, porque a gente aumentar a nossa dignidade por nós mesmos é impossível, dada a segunda via de Tomás de Aquino, efeito e causa. Né? O efeito ele não pode ser maior que a causa. Então, naturalmente, Deus, que é maior do que a gente, puxa a gente para cima. É o único jeito da gente aumentar a nossa dignidade. Então, aqui ele faz uma explicação sobre isso, né? Como que os nutrientes chegam às plantas? Como que as plantas chegam aos animais? Como que os nutrientes, as plantas e os animais chegam a nós? A gente desce, a gente pega, a gente traz pra gente, muda a natureza deles. Porque, veja bem, o que é um boi no pasto? Ele é um boi no pasto. Mas a partir do momento que eu vou lá e transformo ele em carne para eu comer, ele agora é o alimento de um ser humano. Você tem noção que o ser humano dominou tudo? Então, para os animais, o ser humano é como Deus. Então, ele aumenta a dignidade dele porque ele está servindo a um Deus. É assim que funciona. É dessa maneira que o cristianismo começa. Com Deus descendo ao homem, tomando-o, elevando-o, dando a ele uma nova natureza. De tal maneira que já não seja mais sua própria natureza. Assim como do bife, do boi que vira bife, para o ser humano. A natureza mudou completamente. Essa é a diferença entre elas. Existe outra diferença. Vale lembrar que quando investigamos o tema das religiões do mundo, você não pode simplesmente do nada dizer que escolhe Buda, Confúcio ou Cristo. Nós temos a razão, precisamos pensar, não se começa pela fé. Né? É o que eu estou tentando fazer com esse vídeo, inclusive. Portanto, temos que recorrer ao estudo, a fim de identificar qual caminho seguir. Não só usamos a razão, mas também a história. Vamos lá. Aí, né, a genialidade do Fulton Sheen, ele continua dizendo: se a gente alinha todos, né, os profetas, Buda, Confúcio, Lao Tse, e dissemos: sente-se ali, vou aplicar uma prova para vocês. Você se autoproclama e diz que tem uma mensagem de Deus. Como posso confiar nisso?
seja, me prova aí, bicho, que a tua religião é verdadeira. Buda diz: aqui está meu caminho das 4 nobres verdades, meu caminho óctuplo. Lao Tse disse: aqui está a minha lei moral. Está escrito morar ali, mas é moral, meu tal. Maomé disse: aqui está o livro que recebi de um anjo. Qualquer um pode dizer: aqui estou, acredite em mim, e até poderia conseguir seguidores, mas não seriam dignos de serem seguidos. É verdade, porque estariam apanhando o rebanho com uma mentira. Então, tenhamos a razão e a história como uma prova, e a prova é: alguém sabia que você viria? É uma questão, essa questão é a mais importante, eu acho, para você diferenciar as religiões. Porque ele pergunta aqui: o nascimento de algum de vocês foi previsto? Quando viriam? Como morreriam? O que ensinariam? Em que país viveriam? Todas essas perguntas, Cristo responde. Cristo, no caso, não, né? As Sagradas Escrituras respondem, né? O nascimento de Cristo foi previsto. Como que Cristo ia morrer? O que ele ia ensinar? O país que ia ver? Toda a questão lá dos 3 reis magos. Toda aquela história. Aí ele continua aqui: e finalmente, quando chegou, ou seja, quando você nasceu, criou tanta expectativa que gente de longe veio te ver. Uma referência aos 3 magos. Apenas um cumpre todas essas promessas, Cristo. Mas isso ainda não prova que ele tem origem divina, somente prova que precisamos estudá-lo, porque temos um contexto razoável e histórico para fazer isso. Bem, você pode ler aí, se quiser, mas eu vou dar uma resumida em tudo que ele quer dizer aqui nesse texto. Opa, é o seguinte. Bem, vamos lá. E ele continua dizendo: e finalmente, quando chegou, ou seja, quando nasceu, criou-se tantas expectativas que gente de longe veio te ver, né? Questão dos reis 3 magos. Apenas um cumpre todas essas promessas, apenas Cristo. Mas isso ainda não prova que ele tem uma origem divina, somente prova que precisamos estudá-lo, porque temos um contexto razoável e histórico para fazer isso. Veja bem, ele não está provando a divindade de Cristo, que é interessante. Está falando que é uma história muito maluca, porque como que o Velho Testamento previu tão perfeitamente o Novo Testamento desse jeito? Outra diferença entre eles, né, entre as religiões do mundo, é que todas deram um método, uma fórmula, uma doutrina, uma lei, e disseram: sigam esse método, obedeça essas regras e viverão. Cristo não fez isso. Ele disse: eu sou a verdade. De forma majoritária, né? Ele quis dizer: eu sou a verdade. A verdade se identificava com sua pessoa, porque ele era Deus. Você não pode se apaixonar por um termo da geometria. A virtude começa a ser amada quando se encarna em uma pessoa. E por isso que ele é o salvador de todos os homens, porque ele dizia que quando fosse elevado atrairia todos para si, e desse modo, quando veio a morrer, se desapropriou de si e disse: agora pertence a todos os homens. Portanto, todas as outras religiões são religiões de resplendor, não todas, são todas para felizes e prósperos dias, mas a única religião que começou com a derrota, com um fracasso ignominioso, e portanto foi da adversidade que ele saiu para a ressurreição, porque ele era Deus, e é por isso que ele é o único que pode dar esperança nas dificuldades. Esse parágrafo bem apaixonado aqui do Fulton Sheen, eu acho muito bonito, né? De forma geral, ele está querendo dizer que a vida de Cristo foi anunciada e cumprida em detalhes únicos. Ele é a própria verdade, não apenas um mestre das verdades. Ele oferece uma esperança real em meio ao sofrimento por meio da sua morte e ressurreição. Né? A história de se encarnar e passar por toda a realidade do ser humano. Coisa que nenhum outro Deus de outra religião, pelo menos das mais relevantes, tenha feito. Né? Mas agora vamos analisar de forma melhor o argumento do Fulton Sheen. O que ele quer dizer com isso? Esse argumento. Ele quer dizer que Cristo é único porque seu nascimento, vida, morte e missão foram preditos com precisão conforme as profecias do Antigo Testamento, diferentemente de outros líderes religiosos, cuja chegada não foi esperada ou anunciada. Cristo veio como cumprimento de uma expectativa histórica e profética, atraindo a atenção até mesmo de estrangeiros como os magos do Oriente no relato bíblico. Ao contrário de outros líderes
que ofereceram método, formas e doutrinas como Buda, o caminho óptimo, Maomé, o Alcorão. Cristo apresentou-se com a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que a mensagem de Cristo não está separada de sua pessoa. A verdade não é apenas um conceito ou um conjunto de regras, mas é encontrado em uma relação pessoal com Cristo. Enquanto outras religiões buscam trazer felicidade e prosperidade, o cristianismo começa com o aparente fracasso da cruz. O Fulton Sheen enxerga isso como um paradoxo divino. A vitória final de Cristo emerge de sua derrota e humilhação, simbolizando a esperança nas adversidades humanas. O que é muito interessante. Nenhuma outra religião faz isso. É até considerado uma ofensa para certas religiões aí, que eu não vou citar o nome. Esse sofrimento redentor é a razão pela qual Cristo pode ser o Salvador de todos, pois ele compartilhou da experiência humana até o limite máximo de dor e abandono. Embora o Fulton Sheen faça uma defesa da singularidade de Cristo, ele também reconhece que isso não é, por si só, prova definitiva da sua divindade. Ele convida o ouvinte a estudar a história, a vida e os ensinamentos de Cristo com seriedade e abertura. Veja bem, ele não prova a divindade do Cristo, e é o que a gente vai tentar fazer no próximo capítulo, que é comprovar que Jesus é Deus. Mas antes, veja bem, esse item, com seriedade e abertura, ele é muito importante. As pessoas, elas negam o conhecimento, negam a verdade. É mais fácil viver na mentira. É igual eu comentei lá no começo do vídeo, quando a gente está falando sobre a verdade. Exige sacrifício, exige seriedade e abertura para se entender a verdade. Tá aí mais uma disposição para alcançar a verdade. Enfim, agora vamos lá. Novamente, né, vou deixar claro, provar que Jesus é Deus não é uma prova ontológica, empírica, científica, que passou pelo método científico. É apenas um grande vetor que, na minha opinião, prova que Jesus é Deus. Na sua pode ser que não prova, porque não é uma prova cabal, que tem discussão. Tem discussão, mas vejamos. Primeiramente, Jesus realmente existiu, existem provas históricas da sua existência. Bem, isso eu não preciso nem me alongar muito, eu vou só deixar o texto aqui. Se você quiser, você pausa e leia, porque essa questão do Jesus histórico é um consenso entre todos os historiadores sérios. Eu acho até engraçado que tem gente que bota à prova isso, sendo que Jesus Cristo é um dos seres históricos que mais temos provas históricas, né? Documentos e etc. Enfim, né? Tá aí mais texto, só exemplificando rapidamente essa questão da existência do Jesus histórico, né? E falando do Jesus histórico, os espíritas, que acreditam no Jesus, né, ele tem um argumento para implicar a não divindade de Jesus. Não é nem um argumento, é só uma constatação deles. Né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deus, em sua justiça, não pode ter criado as almas mais ou menos perfeitas. Né? Isso está no livro do Kardec, livro dos Espíritos. Ou seja, Deus, né, Jesus Cristo, eles não enxergam como Deus, eles enxergam como um espírito evoluído, um espírito que nasceu como os outros e passou pelo processo de evolução e veio aqui à Terra trazer essa evolução. Né? Mas é bom deixar claro, e eu vou deixar claro em diversos momentos, que o próprio Jesus Cristo se referiu como Deus em vários momentos. Né? Eu e o Pai, aliás, o Pai está em mim e eu no Pai, eu e o Pai somos um só. Em verdade vos digo que antes que Abraão fosse feito, eu sou. Né? Usei outra tradução da mesma passagem que eu já citei antes. Vamos lá. Então agora a gente vai adentrar uma argumentação muito interessante feita pelo autor das Crônicas de Nárnia, lá, o C.S. Lewis, que ele é um protestante. Eu acho que essa argumentação está no livro Cristianismo Puro e Simples. Só que essa argumentação não é propriamente dele. Ele pegou essa discussão que existia e detalhou ela de uma forma muito mais fácil de se entender
e se explicar, que é o seguinte. Ele faz uma análise do Jesus como Deus e como homem. Primeiro, como todo mundo concorda que Jesus era bom, ele já descarta essa possibilidade se ele for homem. Vamos ignorar a possibilidade de Jesus ser Deus e olhar só para o lado homem. Seguindo aqui o esqueminha que eu fiz, se Jesus é um homem, ou ele é um homem bom, homem mau. Todo mundo concorda que ele é um homem bom. Pelo menos a maioria das pessoas, né? Só que isso é uma questão impossível. Porque ele dizia ser Deus. Não só isso. Ele afirmou perdoar os pecados, que é uma coisa propriamente da natureza divina. Declarou que ele e o Pai eram só e aceitou a adoração, algo reservado apenas a Deus. Né? Assim, ele menciona que é Deus em vários momentos. Então, se ele é um homem e ele está falando isso, então ele é um homem bom. Ele é mau e ele pode ser mau em dois sentidos, moralmente ou intelectualmente. Moralmente no sentido que está ativamente mentindo, ou intelectualmente que ele é louco, ele não sabe o que ele é. Ele acha que ele é Deus, tipo o Henrique Cristo, né? Que tem aí essa referência aí brasileira. Essas afirmações que eu coloquei aqui do lado, ele diz ser o Filho de Deus, afirmou perdoar os pecados, elas implicam que Jesus não poderia ser um grande mestre moral, um bom homem, como algumas pessoas tentam argumentar. Porque alguém que faz essas afirmações só pode ser louco ou mentiroso, necessariamente. Então vamos analisar os dois. Primeiro vamos analisar o mentiroso. Por que a gente pode descartar que Jesus não era mentiroso? Por dois motivos. Devido ao seu caráter moral elevado e a tua coerência em sua vida e principalmente na morte. Como assim? Jesus ensinou princípios como amar os inimigos, perdoar, ser humilde, buscar a verdade. E esses ensinamentos formaram a base moral de milhões de pessoas ao longo da história. É contraditório imaginar que um enganador deliberado pudesse ensinar valores tão elevados e viver de maneira tão coerente com eles. Mentiras são geralmente motivos para ganho pessoal, riqueza ou fama. No entanto, Jesus não buscou essas coisas. Ao contrário, ele viveu de maneira humilde, sem bens materiais e aceitou a rejeição, o sofrimento e, por fim, uma morte humilhante. Um mentiroso dificilmente iria até a cruz por algo que sabia ser falso. As pessoas, né, elas mentem para viver e não para morrer. Agora vamos analisar o lunático. Bem, como que a gente consegue descartar que Jesus não era um lunático? Devido à tua sabedoria e clareza mental e comportamento emocionalmente equilibrado. Como assim? Jesus demonstrou uma sabedoria extraordinária em seus ensinamentos, respondendo a adversários com brilhantismo, principalmente os fariseus, e lidando com questões morais e espirituais de maneira profunda e prática. Ele exibia uma clareza de pensamento e de propósito que não é característica de pessoas com distúrbios mentais graves. Né? E lunáticos geralmente não demonstram instabilidade emocional, comportamento... Aliás, lunáticos geralmente demonstram, né, instabilidade emocional, comportamento errático e falta de autocontrole. Jesus, por outro lado, era consistente, compassivo, equilibrado e autocontrolado, mesmo em situações de grande pressão, como sua prisão e crucificação. Né? Na sua prisão ele foi assim, fez até um milagre e consertou a orelha do soldado romano. E a argumentação ela se baseia nisso, basicamente. Não tem muito mais do que falar. O C.S. Lewis ele se encerra assim. Você vê que não é uma prova, mas é realmente um grande vetor. E mais sobre esse assunto, tem esse livro do padre José Antônio, que ele aborda em 8 conferências que buscam mostrar a divindade de Jesus, e tem toda uma discussão muito interessante esse livro. Você acha PDF na internet muito facilmente também.
afirmações de Jesus sobre a sua divindade, testemunhos dos apóstolos e da igreja primitiva, a tradição da igreja, razões filosóficas e teológicas, refutação de heresias, né? Tudo isso aí está nesse livro. Ele é bem pequenininho, dá para você ler em 2, 3 dias. É bem legal esse livro, recomendo. Agora vamos lá. É óbvio que se eu quero provar que a Igreja Católica é verdadeira, eu preciso provar que as outras religiões cristãs estão erradas, né? E quais são elas? As religiões protestantes, os hereges, né, que de alguma forma acredita no cristianismo, mas escolhem o que acreditar, não acreditam no pacote completo, digamos assim, da igreja, e os ortodoxos. Mas eu considero todos eles como protestantes. Ortodoxo é protestante e esses cristãos sem denominação, hereges, também são protestantes, porque eles não estão dentro da igreja. Então agora vou começar uma citação de Bíblia e vamos nessa. Vamos lá. Tem muitos outros canais aí que refutam essas teses protestantes melhores do que eu, mas eu fiz um resuminho rápido. Vamos começar com um dos mais atacados, né? A intercessão dos santos. O protestante adora citar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, né? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Né? Dá essa ideia de que Deus não escuta as orações dos santos, enfim. Que não existe esse negócio de intercessão do santo. Mas se você leu literalmente o próximo versículo, está escrito: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, o sentido desse texto é que o Cristo é o único capaz de fazer o sacrifício que ele fez. É o sacrifício dele que nos libertou. É o que criou a ponte entre o homem e Deus. Ele que foi dado como resgate. Ele foi o cordeiro, né? Essa é a questão do cordeiro. Interessante que nesse próprio texto do 1 Timóteo, capítulo 2 mesmo, no primeiro versículo, está escrito: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, interceda pelos outros aí. Mas isso é uma coisa que protestante acho que a maioria concorda. Não sei se na teoria, mas na prática concorda, né? Que ele fala assim: ô irmão, reza por mim, que eu tô numa condição ruim, não sei o quê. Reza por mim aí, pastor. É esse tipo de coisa. Então, assim, a intercessão dos outros, eles acreditam. É só na dos santos que não. Lá dos caras que tem maior dignidade que a gente que não. Ah, porque estão mortos. Esse é o argumento. Mas vamos lá. Já vamos chegar lá. Vamos ler esse próximo aqui. Apocalipse. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Né? Então, estou trazendo a oração do povo. É a intercessão novamente vindo aí dos anciões, né? Que intercederam levando a oração do povo. Os santos aqui, se eu não me engano, está se referindo ao povo de Deus mesmo, não necessariamente aos mortos. E aquela argumentação do protestante é que intercessão dos amigos, beleza, mas dos mortos não dá, porque estão inconscientes. Aí no próprio Gênesis, tá lá: disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Né? Caim e Abel, e falando para um irmão que o outro tá clamando, ou seja, ele tá morto e tá lá, tipo, buscando justiça, falando com Deus, né? Veja bem, inconsciente não estão. Não quer dizer que tu vai ouvir a oração de alguém, mas inconsciente não tá.
Vamos lá, mais um trechinho da Bíblia aqui. Apocalipse 6, 9 e 10. Vamos lá. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, ou seja, os mártires, e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Novamente, mostra que os mortos estão conscientes e estão clamando vingança porque eles morreram defendendo a fé. Os mártires estavam clamando por justiça, que também estava morto. Mais um textinho aqui. João, capítulo 11. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aparentemente tem gente que não, Jesus. Veja bem. Ele está dizendo aqui com todas as letras. Se você crê nele, você não morre de verdade. Você vive. Se tem alguém nessa terra que eu posso dizer que acreditou em Jesus foram os santos. Então, certamente eles estão vivos. Então, vamos lá. Mais um textinho aqui, 1 Coríntios. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Tá aí. Apóstolo Paulo falando da ressurreição dos mortos, né? É uma coisa bem provada aí, né? Tem protestante que não acredita nisso. Mas só deixei esse ponto só para livrar mais desses argumentos. Vamos lá, mais um versículo. De modo que você, em Hebreus, hein? De modo que você não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Peraí, você não está me dizendo que eu tenho que imitar uma pessoa que não é Jesus? Mas aqueles que por meio da fé e paciência receberam a herança prometida. Interessante isso. Tá falando que eu tenho que imitar um santo? Então beleza, vamos ler aqui outro. Hebreus 13. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Novamente. Vamos lá, Apocalipse. Antes de eu ler o Apocalipse, tem essa argumentação que o protestante ele pode fazer. Os santos e os anjos não são onipresentes, como podem eles escutar nossas orações? É verdade, eles não são onipresentes. Então agora lendo aqui Apocalipse. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então está querendo me dizer que um anjo levou as orações das pessoas até Deus. Interessante. Os anjos ofereceram as orações de todos os santos a Deus. Tá vendo? Que coisa. A nossa oração passou por uma mão antes de chegar em Deus. Apocalipse 5:8. Ao receber os 4 seres viventes e os 24 anciões prostrados diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sim, eu já falei desse. Eu repeti ele aqui só para comentar da questão que os anciões também estavam com as orações dos santos, igual os anjos, né? Os santos e os anjos só conseguem nos escutar, pois Deus permite que eles ouçam. Essa é a explicação. Jesus é a cabeça celestial do corpo e os anjos santos são os componentes desse corpo. É assim que a igreja enxerga. E aí o protestante pode falar assim: e os católicos endeusam muitos santos e anjos e acabam esquecendo de Deus. Bem, veja bem. Vamos ver se é isso mesmo. Daniel 10, 12, 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Veja bem como que o Daniel está dizendo que Miguel é um dos príncipes supremos. Reconhece
E ele não comete nenhum pecado de idolatria por fazer isso. Não só isso, ele diz assim, mais para frente, no versículo 21. Mas antes que lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, príncipe de vocês. Aí ele está falando que ninguém ajuda ele, senão Miguel. É óbvio que é Miguel, é Deus, através de Miguel. Mas olha só que interessante. Ele chama Miguel de príncipe supremo e reconhece que ele é o defensor dele. Não rebaixou Deus em nenhum momento. Na verdade, aumentou a glória de Deus por ter feito uma criatura tão incrível como São Miguel. Vamos lá. Por que os católicos dão tanta importância aos santos? Não seria idolatria? É a pergunta do protestante. E tudo isso de Hebreus já fala como que a gente tem que imitar os santos, que eu li agora há pouco. E agora vamos ler esse aqui de Daniel. Aliás, a gente já leu esse de Daniel também, que é esse de São Miguel. Agora vamos aqui em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Está bem explícito, não tem como não entender que você deve imitar um santo, que é o apóstolo Paulo. Vamos lá, Hebreus. Novamente, eu só recitei aquilo que eu já falei, né? Da herança prometida, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Isso. E é legal que tem esse versículo aqui de Hebreus, que é o seguinte, que eu não li até agora, que é esse capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Veja bem, embora esse versículo não fala diretamente sobre a intercessão dos santos, ele faz uma referência a uma nuvem de testemunhas, que são os justos, que já partiram. Está sugerindo que os santos no céu têm um papel ativo em testemunhar e acompanhar os vivos na terra. A nuvem de testemunha pode ser vista como uma comunidade que intercede pelos fiéis. Beleza? Tá, chegamos nesse ponto aqui. Esse ponto aqui eu vou passar muito rapidamente, porque eu só coloquei isso, que esse é o primeiro concílio da igreja que está nas Sagradas Escrituras, o concílio de Jerusalém, está todo referenciado nas Sagradas Escrituras. É o primeiro concílio da igreja, fundado por Cristo, primeiro apóstolo Pedro. Eu não vou refutar isso, eu não vou ficar me argumentando com isso, que isso é muito óbvio. E existem milhões de refutações a protestantes que acham que Pedro não é o Papa. Não é o primeiro Papa. Enfim. Esse primeiro concílio eu também eu coloquei para isso, para mostrar que a igreja, desde sempre, realiza concílios e organizações e decisões entre os apóstolos e os bispos. Eu vou passar aqui rapidamente, você pode pausar e ler sobre esses textos, que basicamente o que eu quero concluir é que no Concílio de Jerusalém a questão central discutida era se os gentios, né, não judeus, que se convertiam ao cristianismo deveriam ou não seguir as leis de Moisés, especialmente a circuncisão. A resolução do problema não foi alcançada por um simples parecer, mas pela autoridade de Pedro, que, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou que os gentios podiam ser salvos sem a necessidade de seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão. Aqui, nesse concílio, eles banem tudo que é judaizante. Você pode pausar aqui e ler também. A questão de comer porco, essas coisas, torna-se permitido novamente. Na nova aliança, a nova era rompeu o templo. Então é esse concílio que ele é responsável por retirar esses hábitos judaizantes que permeavam na sociedade. Bem, vamos lá. Esse é um ponto muito importante, porque Maria, Nossa Senhora, é muito atacada por protestante e tudo que é tipo de religião e todo que é tipo de protestante. Claro, tem uma outra aí que é exceção, mas então é necessário uma defesa à altura, certo? Até porque ela é a mãe de Deus, né? É a criatura humana que tem a maior dignidade que algum humano já obteve nessa terra. Vamos lá.
Aqui eu faço uma base bíblica da oração Ave Maria, né? Que isso eu acho que todo mundo conhece, e eu acho que nenhum protestante discute, ele só dá umas interpretadas diferentes, mas acho que nenhum deles discute em relação a isso, né? A oração começa assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí em Lucas, entrando o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Próxima parte da oração: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Que isso está em Lucas também. Santa Maria, Mãe de Deus. Agora tem que provar a parte da santidade da Mãe de Deus, né? Em Mateus tem esse texto que diz o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus nada mais é do que o fruto de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Jesus, sendo Deus, só podia vir de uma pessoa santíssima, ou seja, de uma árvore santa. O Espírito Santo, o nome já diz, é santo. Não teria como ser uma árvore corrupta, né? Eu vou explicar melhor mais sobre isso. Vamos continuar na oração aqui. Também tem esse texto aqui de Mateus, que Cristo está falando, né? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é esse meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entendamos que irmão e irmã, ele chama as pessoas. Mas mãe é só mãe. Até porque Jesus não teve irmãos. Apesar que tem alguns protestantes que dizem que sim, mas não teve. Em Lucas, também é dito essa frase: a Nossa Senhora, de onde me vem esta honra de vir a mãe do meu Senhor? Ou seja, Nossa Senhora Maria é reconhecida com muita dignidade por todos da época, né? Que reconheciam que o Cristo estava no seu ventre. Vamos lá, 1 João. A nova que dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não seguimos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja bem, esse texto mostra que Deus não existe trevas. Deus não faria carne em uma mulher que apresenta pecado. E o mais interessante é: o sangue de Cristo nos purifica do pecado. E de quem que é o sangue de Cristo? Vem de Maria. Maria é responsável por formar a parte humana de Jesus. A parte divina de Jesus, quem fez foi o Espírito Santo. Então, a parte humana é ser humano que tem sangue. Então, o sangue de Cristo é o sangue de Maria. É uma constatação muito lógica. E é interessante aí, no Apocalipse, que fala que o diabo declarou guerra contra a mulher. Enfim, se quiser pode pausar e ler esse Apocalipse aí. Mas é só uma questão interessante de mencionar. Como que o diabo exerce um ódio enorme contra a mulher. Que coisa, né? Agora vamos lá. Vamos a argumentos sólidos, fora do escopo das escrituras um pouco. Maria é mãe de Jesus. É filha de Deus e esposa do Espírito Santo. Maria tem uma relação íntima com as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Me diz como que não vai ser santa? Ela nasceu sem o pecado original. Necessariamente. São Tomás de Aquino afirma ainda: a bem-aventurada Virgem Maria, pelo fato de ser Santa Mãe de Deus, né? Ser mãe de Deus, tem uma espécie de dignidade infinita por causa do bem infinito, que é Deus. Ela é Senhora. Afirmação de São Tomás. Não só de São Tomás, tá? Todos os santos da Igreja Católica reconhecem Maria como Santíssima. Maria é um espelho especialíssimo de Deus, diz São Tomás de Aquino. Os outros santos são exemplos de virtudes particulares. Um foi humilde, outro casto, outro misericordioso, e assim nos foi oferecido como exemplo de uma virtude. Mas a bem-aventurada Virgem é um exemplo de todas as virtudes, diz o santo. Enfim, né? Tem textos do Antigo Testamento que são atribuídos a Nossa Senhora, como esse do Cânticos, né?
há um sem número de virgens a meu serviço, né? Essa é uma interpretação. Mas uma só é minha pomba, a minha eleita, né? Como se Deus já planejasse, isso é óbvio, né? Deus planejou. Mas olha o carinho, o amor que ele tem, a minha pomba eleita. Assim, é romântico. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, Lucas. É a proclamação de Nossa Senhora. Das Sagradas Escrituras. Mais um trecho da Bíblia. Apenas o filho insensato despreza sua mãe. Jesus era filho de Nossa Senhora. Vai desprezar a mãe? Não vai, não é só uma mulher. Como muitos argumentam. Vamos continuar. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que a amava, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E ele disse isso na cruz, crucificado. Na cruz, ofereceu Nossa Senhora Maria como nossa mãe. Deu esse trabalho a ela. Deu a nossa. E deu a gente mais essa obra de misericórdia, que é a mãe dele. Vamos lá. Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. E continuando o texto, os outros versículos, eu dei uma resumida, porque é muito grande. Estava grávida e deu à luz a um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações. Quem que é que deu luz a um filho, um menino que deve reger todas as nações? Nossa Senhora. Está dizendo que ela foi uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ou seja, ela foi coroada no céu. Como que isso não é representação de santidade? E veja bem, esse texto aqui, ele mostra toda a linha genealógica de São José. Olha como que Nosso Senhor Jesus Cristo preparou o pai adotivo dele. Olha só, vai desde Abraão, Isaac e Jacó, até chegar em São José, que é o marido de Maria. Se Deus fez toda essa geração, lá de Abraão, profeta, inclusive os judeus chamam Abraão de pai Abraão, e Jacó de pai Jacó, e Isaac eles não chamam de pai. Isaac que tem a história muito semelhante à de Cristo, né? Por que será, né, que eles não chamam de pai Isaac? Mas enfim, se Deus preparou tudo isso para São José, imagina para a mãe que teve contato direto. José foi adotivo, digamos assim. E para finalizar, bem, é para encerrar mesmo. E olha só, eu vou ser bem sincero, eu poderia poupar toda essa explicação que eu tive sobre com relação aos protestantes e só mostrar esse slide, que já era o suficiente. Mas eu quis decorrer, porque o protestante ele é um cidadão que normalmente precisa de muita explicação. Então vamos lá. 2 Pedro. Porém, antes de mais nada, entendei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. É o que o protestante mais faz. Interpreta como quer e vive a vida. Não tem um magistério para a interpretação. Novamente, 2 Pedro. Como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu em que quase todas as suas epístolas, falando nelas sobre estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de se entender, e que os ignorantes distorcem como fazem com as outras escrituras para a sua própria perdição. Veja bem, é difícil de entender as escrituras, e os ignorantes distorcem. Complicado isso aí. É mais uma alerta da Bíblia, que não é um negócio fácil de ler. Precisa de uma interpretação muito sábia. Vamos lá, João, capítulo 7. Quem quiser fazer a vontade de Deus, verifica se a doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem inventa sua própria doutrina, busca a sua própria glória. Você consegue listar todos os criadores das religiões protestantes, né? Criou a própria doutrina.
busca a própria glória, não a glória de Deus. Vamos lá, mais um. 2 Tessalonicenses. Assim, pois, irmão, ficai firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, por carta nossa. Seja por carta nossa. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque ele sabiamente refuta uma das questões que o protestante também critica, né? Porque o protestante, ele diferentemente da igreja, que tem os 3 pilares, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, ele fica só com a Bíblia. Esse trecho, ele refuta o sola Escritura. Porque tá dizendo claramente que não é só das Escrituras que tem os ensinamentos que você deve conservar. Como diz aqui o próprio escritor, seja por palavras, que é basicamente a tradição da igreja, seja por carta nossa. Bem, tem a questão do ortodoxo, que, como eu disse para vocês, eu considero protestante. E qual é a questão deles? Eles negam o magistério. E o magistério, o que eles negam? Eles interpretam de uma forma totalmente diferente o magistério, que é basicamente negado. Porque considera o Papa infalível, não considera o Papa infalível, né? Então ele perece desse pilar da igreja, ficando só com os outros 2. Eu poderia parar a apresentação aqui, porque argumentalmente eu já dei tudo. Já falei tudo que eu queria falar, tudo que eu acho necessário para você atingir o objetivo da apresentação, que é ter essa razoabilidade para você poder estudar, para você ir atrás com as disposições para alcançar a verdade, né, que já comentamos. E estudar a igreja de forma séria. Mas eu me dei a liberdade de falar um pouco sobre os milagres reconhecidos pelo Vaticano, começando por um dos mais famosos, que é o Milagre de Fátima, né? O Milagre de Fátima, para quem não conhece, ocorreu em 1917, na cidade de Fátima, Portugal. Envolve uma série de aparições da Virgem Maria a 3 crianças pastoras, a Lúcia, Francisco e Jacinta. As aparições começaram em 3 de maio de 1917 e continuaram até 3 de outubro do mesmo ano. Durante as aparições, a Virgem Maria transmitiu mensagens sobre a necessidade de oração, penitência e conversão, além de pedir a consagração de Portugal ao seu Imaculado Coração. No dia 13 de outubro de 1917, ficou conhecido como Milagre do Sol, quando uma multidão de pessoas testemunhou o Sol aparentemente dançar no céu, girando e mudando de cores, como um fenômeno que foi interpretado como um sinal divino. Esse milagre foi presenciado por aproximadamente 70 mil pessoas, incluindo céticos e jornalistas da época. Por que eu coloquei esse milagre aqui? Por conta desse número absurdo que foi presenciado por 70 mil pessoas e porque isso é datado historicamente. Tem jornais falando sobre este milagre, Milagre de Fátima, em Portugal. E é absurdo, é uma história absurda, assim. É um dos milagres que mais me toca, até porque eu pessoalmente já fui até Fátima. E enfim, né? Vamos lá. Outro muito conhecido é o do Sangue de São Januário, que foi um santo mártir que morreu e o sangue dele foi guardado nesse êmbolo aí, esse relicário. E o sangue, né, para quem sabe, ele coagula, ele endurece, enrijece. Mas esse sangue, ele misteriosamente sempre liquefaz em datas específicas, né? 19 de setembro, 16 de dezembro e 1º domingo de maio. E engraçado que às vezes ele não se liquefaz. E a não ocorrência do milagre normalmente é interpretada como uma coisa ruim que vai acontecer, né? Inclusive, eu datei ali alguns. Em 1939, não liquefez, a Alemanha deu início à Segunda Guerra. Em 1973,
também não li o que fez. Nápoles foi atingida por uma epidemia de cólera. E em 1980 ocorreu o grande terremoto em Irpina. E o mais impressionante é que recentemente, em 2016, o milagre também não ocorreu. E em 2018 se liquefez com várias horas de atraso. Isso também é uma interpretação que as pessoas dão. E no final de 2019 surgiu o coronavírus, né? Só deixa claro que esses milagres que eu tô falando, nenhum deles é necessário para ser católico. Você não precisa acreditar neles. São só coisas que acontecem que você não precisa acreditar. Você pode questionar, você pode achar que é falso. Que tem alguns que eu tenho certeza que são, mas tem outros que eu acredito profundamente, dado a característica deles, de quão absurdo é. Bem, vamos falar de outro aqui. Corpo incorrupto de Santa Bernadette. Na verdade, esse é um fenômeno que acontece com alguns santos. Eu coloquei aqui o de Santa Bernadette, que é um dos mais impressionantes, que ela está totalmente conservada. Existem santos que nem todo o corpo fica incorrupto, apenas algumas partes. Mas esse da Santa Bernadette realmente é muito impressionante. O corpo inteiro é incrível. Ela tá morta faz anos e tá lá o corpo inteirinho. A pele macia, como se estivesse viva. Bem, esse é um dos milagres mais absurdos também, cientificamente falando, que é o manto de Guadalupe, né? A imagem de Nossa Guadalupe surgiu em 1531, quando o índio Juan Diego disse ter visto a Virgem Maria num campo próximo à cidade de México. Como prova, ele apresentou o seu manto, um tecido feito de fibra de cacto e de qualidade bem pobre, no qual a imagem de Maria teria sido impressa depois da aparição. O material foi analisado em diversas ocasiões por cientistas que nunca conseguiram determinar como a imagem surgiu sobre o tecido. Mais impressionantemente ainda, não é a imagem pintada ou estampada no tecido, ela flutua ligeiramente acima do tecido. Igualmente, sem explicação, é a perfeita preservação do manto e da imagem, mesmo depois de 500 anos, né? Que esse tecido era para ser desintegrado já, que é um tecido muito de fibra de cacto, né? É um tecido muito pobre. E também tem a questão dos olhos, né? Isso é impressionante. Os olhos, de forma muito milimétrica, tá a imagem do índio, né? Durante os estudos que foram feitos com tecnologia avançada, né? Os pesquisadores descobriram que a imagem de Nossa Senhora possui detalhes que não são visíveis a olho nu, incluindo imagem refletida nas pupilas, como se houvesse uma fotografia registrada. O manto de Guadalupe, apesar de ser feito de fibra, que são frágeis, eles ainda encontram em bom estado, depois de 500 anos, igual eu já te falei, o que é incomum para tecidos de tal tipo. Alguns estudos científicos, como análises de composição e resistência, sugerem que o manto tem uma durabilidade inexplicável. Então, assim, não só a imagem, mas também a durabilidade do tecido é uma coisa impressionante. Aí tem mais alguns detalhes dessa questão do olho, você pode pausar e ler. Eu já vou passar para o próximo. Santo Sudário. Santo Sudário, para quem não conhece, é uma das relíquias mais famosas que tem, que a relíquia é o sudário, é este pano que foi colocado sobre o Cristo morto no túmulo. E aconteceu a mesma coisa do que o tecido do manto de Guadalupe de Nossa Senhora. Uma imagem de Cristo ficou estampada e essa imagem não está presa ao tecido, ela flutua, é uma coisa bem inexplicável, os cientistas tentam entender. E é como se fosse uma negativa da foto, e normalmente esse tipo de negativo ocorre quando tem uma força, uma luz muito grande que imprime, enfim, isso sugere que a ressurreição de Cristo foi uma coisa assim, com muitas luzes e muita força, muito explosiva, que marcou o corpo do Cristo. Inclusive, a imagem que a gente tem hoje dele cabeludo, diferentemente dessa imagem que você deve conhecer do Jesus cientificamente acurado, não é aquela, né? Todos os medievais sempre pintaram Jesus dessa forma que você está vendo. Ele, uma barba, cabelo grande, dessa forma. Enfim. Vamos agora passar aqui para os milagres eucarísticos, que são extremamente impressionantes. E esses também corroboram muito mais para a fé católica do que qualquer outra coisa, né?
Tem um brasileiro aqui que uma moça encontrou umas hóstias numa âmbula e não sabia se estava consagrado ou não. Aí o padre fez o que a igreja pede para fazer, que é colocar dentro de um recipiente com água para dissolver. E aí, depois de um tempo, ficou vermelho o recipiente, eles não entenderam, levaram ao laboratório para entender o que era aquilo e descobriram que tinha hemácias. Esses exames foram feitos em 2 laboratórios, né? E também tem em Buenos Aires, que foi esse muito, muito famoso e até que é recente, 1996, que o padre ele encontrou essa hóstia fora da igreja e aí ele colocou, né, estava profanada essa hóstia, colocou na água também e foi se transformando em uma substância sangrenta. E aí fez toda essa análise clínica dessa carne e é impressionante. Impressionante. Esse é um dos mais impressionantes. Infelizmente eu não tenho mais o vídeo, mas tem o vídeo do próprio. No caso, ele não era o Papa, né? Mas é o Papa Bento XVI, explicando sobre isso e falando. Não tem mais esse vídeo, eu não sei porquê, removeu do YouTube, então infelizmente não tem como mostrar. Mas se pesquisar esse milagre, acho que é Lanciano o nome, ele mostra toda essa característica incrível que os laboratórios constataram, que é um sangue AB positivo, que é um sangue muito famoso não, né? Muito comum, aliás. Muito comum entre o povo judeu. E que o tecido que estava ali naquela hóstia, né? Aquele tecido de carne, era de um coração, sabe? Bem, e aí tem as análises clínicas que mostram como que são bem interessantes. Infelizmente não tem mais o vídeo aqui pra gente poder ver. Eu procurei esse vídeo, mas aparentemente está fora de ar. E ele fala que essa carne, os estudiosos que analisaram concluíram que pertencia ao coração, né? Muito interessante isso. E tinha um sangue AB positivo, que é um sangue muito comum dos judeus. E basicamente é isso, né? Não vou me alongar muito nos milagres. Se você tiver interesse, você pesquisa. São extremamente impressionantes. Para quem não sabe, o Vaticano tem cientistas ateus para estudar os milagres, porque eles veem a necessidade de encontrar essas explicações, ou pelo menos de mostrar para o público como que certos milagres não têm explicação mesmo, e é uma mensagem de Deus para a gente, né? Enfim. Lembra que eu falei no começo que não é uma prova? Tudo que eu falei não é uma prova que a igreja é a única verdadeira. É apenas um grande vetor. E por que eu falei que isso é até bom? Porque se Deus aparece com letras flamejantes no céu escrito "Eu sou Deus, acredita em mim", para todo mundo vai crer nele. E cadê a fé daí? Então não tem mérito. Você perde o mérito de crer em Cristo. Tudo isso que a gente passou aqui na apresentação, você só vai de fato acreditar quando você praticar a religião. Você vai poder estudar e chegar a muitas conclusões lógicas. A principal é que Deus existe. Que Deus existe, você conclui de forma lógica facilmente. O restante, você vê esse vetor e você só vai de fato adquirir esse conhecimento com muita oração, com muita prática religiosa. Escute isso vindo de um católico que pratica religião e percebeu essa diferença de estudar uma coisa e depois olhar para essa coisa com a fé. Porque a fé, ela vem de Deus. A gente traduz erroneamente fé como acreditar. Mas fé não é acreditar. Fé é uma graça que Deus dá, que te faz acreditar. Mas é uma graça de Deus. Não é a frase, eu tenho fé no meu amigo. Não, você não tem fé no teu amigo. Você acredita nele. Fé é outra coisa. Mas enfim. Esse vídeo, ele não ficou perfeito. Eu não consegui tratar tudo que eu gostaria de tratar, até porque se eu colocasse tudo, e esse vídeo ia ficar enorme.
Pode acontecer que eu tenha cometido alguns erros, mas eu acredito que na maioria das coisas ali eu consegui representar bem o caminho mental que eu tracei para começar a estudar, para começar a fazer as práticas religiosas e de fato me converter, sabe? De modo geral, só queria deixar uma mensagem no final aqui, pra, só para falar que na minha vida não existiu nada que me trouxe satisfação na vida tão grande quanto me tornar um católico e praticar a religião. É um caminho extremamente difícil, é árduo, é cruz, é muita renúncia. Tive que já renunciar amigos, pessoas, e engraçado que a maioria deles eu não fiz nada ativamente, as pessoas só se afastaram. E é um caminho dolorido, é um caminho sofrido, mas ele vale a pena. O Santo Agostinho ele tem uma frase muito boa, que é o seguinte: Deus, é impossível. Aliás, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Mostra esse caráter que você realmente encontra tal satisfação nessa vida que, mesmo com todas as dificuldades, você acata e vai até o fim, sabe? E na própria Bíblia tem muitos trechos mostrando como que o, esse alívio de consciência que a prática da religião traz na gente, né, é algo maravilhoso. O próprio Cristo fala: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa frase de Cristo reflete exatamente como eu me sentia, né? E após encontrar toda essa vida, como isso mudou radicalmente as coisas e realmente me trouxe paz na consciência. E é isso. Muito obrigado aí você que assistiu esse vídeo até o final. E um abraço especial aí à Kelly Online, que me incentivou a finalizar logo esse projeto que eu tava enrolando bastante para fazer. E é bem possível que no futuro eu acabe upando versões atualizadas dessa apresentação, porque, como eu disse, não tá perfeito. E é bem possível que contenha alguns erros. Mas, muito obrigado aí e tchau.